igreja é o corpo de Cristo, a Virgem Imaculada do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Isto é a igreja que vai morar no céu, comprada, lavada e remida no sangue de Cristo, a eclésia, aqueles que foram chamados para fora para resolver os problemas que estão lá dentro. No mundo grego, aqueles que saíam da cidade, iam para os portões da cidade, resolviam, traziam soluções para os problemas e voltavam para dentro da cidade para, na prática, executar aquilo que havia planejado. Isto é a ideia de igreja, eclésia, a igreja como corpo místico de Cristo. Mas a igreja é também uma organização e disso não podemos fugir. Não há como ser um bom organismo, que é o corpo vivo de Cristo, se não formos também uma boa organização. As duas coisas estão ligadas umas às outras. Como igreja, somos o corpo de Cristo, mas precisamos ser um organismo. Além de um organismo, uma organização tão viva quanto o organismo o é. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na nossa Escola Bíblica Dominical, a lição dos adultos. Estamos estudando sobre algumas heresias antigas com roupagem nova. O título da nossa revista do trimestre é Em Defesa da Fé. E na aula de hoje, estudaremos a lição de número 12, do dia 23 de março de 2025. O título é A Igreja tem uma natureza organizacional. Hoje nós vamos estudar a igreja como uma organização, como uma instituição, que é sujeita às leis no mundo civil, que é sujeita a interferências humanas. A igreja tem uma natureza organizacional. O textuário da nossa lição está em Tito, capítulo 1 e capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Esta carta de Paulo a Tito, assim como as duas cartas de Paulo a Timóteo, são epístolas pastorais. São epístolas, cartas, em que Paulo está ensinando estes dois jovens obreiros. Timóteo, que ele chama de filho na fé, e também Tito, considerado por ele como um filho. Paulo está ensinando o ofício pastoral para esses dois obreiros. A gente vai aprender na aula de hoje que a este obreiro que Paulo enviou para Creta, Tito, Paulo escreve em algumas coisas de forma muito incisiva, por causa da característica da igreja que estava em Creta e, além disso, por causa das características da ilha de Creta. Nós vamos perceber que Paulo é muito incisivo e fala com Timóteo, fala com Tito algumas coisas importantíssimas que ele precisava ter cuidado, que ele não podia deixar de exercer verdadeiramente na igreja em Creta. A verdade prática da nossa lição nos diz que a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, quando nós falamos da igreja como um organismo, estamos apontando para a igreja eclésia, o corpo místico de Cristo, a noiva do Cordeiro. Ok? E quando tratamos de organização, estamos falando de uma instituição. Qual é o nosso desafio? Entender que a instituição ela vive para trazer uma forma organizacional para o organismo. Entendeu? Então, nós não podemos ser institucionalizados ao ponto de esquecer que estamos lidando com a agência do reino dos céus na terra. Tudo o que a igreja faz organizacionalmente visa o seu propósito como organismo. Então, não podemos desvencilhar o organismo da organização. A palavra-chave da nossa lição é organização. Estamos organizados. As coisas estão em ordem.
E a leitura bíblica em classe está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, que nos diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem. Perceba que Paulo está escrevendo para um obreiro e ele está pastoreando uma igreja. E Paulo está dizendo: eu te deixei para que você pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E de em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Perceba que o que Paulo está fazendo aqui é aconselhar Tito. E é claro que, se a gente estudar toda a carta, Paulo dá alguns conselhos pastorais de vida eclesial. Perceba que eu não disse de vida espiritual, porque mesmo nas questões organizacionais, essas questões também pertencem à vida espiritual da igreja. Mas eu disse de vida eclesial ou de vida eclesiástica. Paulo aconselha Tito sobre algumas questões de vida eclesiástica. Por exemplo, quando ele fala aqui sobre instituir obreiros fiéis, marido de uma só mulher, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes. Ele está falando das questões que envolvem a vida eclesiástica da igreja. Mas Paulo também diz a Tito: eu te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, o obreiro, o líder, o pastor de uma igreja, ele não pode atentar só para a vida eclesiástica e esquecer-se da vida administrativa da igreja, da vida organizacional. Agora, nós precisamos ter cuidado também para não nos empenharmos de cabeça na vida administrativa e esquecermos da vida eclesiástica. Uma coisa funciona em função da outra. Tanto a vida administrativa quanto a vida eclesiástica precisam estar bem administradas. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O nosso escritor vai falar de Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro, ele vai falar sobre Tito. E aí o nosso escritor vai deixar claro que, como as epístolas, como as, ep- Eita. como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os tempos, lugares e épocas. Então, são orientações pastorais importantes para a gente que está pastoreando igreja. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Outra coisa importante é que ele foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo Paulo em Roma e em Nicópolis. Então,
Esse primeiro parágrafo está nos dando algumas informações sobre Tito. Era um jovem obreiro, convertido possivelmente em Antioquia, a igreja onde Paulo também foi chamado, junto com Barnabé, para a obra missionária. Paulo não quis circuncidar Tito. Timóteo foi circuncidado porque era judeu. Tito não foi circuncidado. Paulo esteve, né, num concílio da igreja em Jerusalém para tratar destas questões, de como deveria se proceder em relação aos não-judeus convertidos, e ele levou Tito e não quis circuncidar, justamente porque ele vai falar das questões da incircuncisão, e não era necessário, já que Tito era grego e não era romano, não era necessário circuncidar Tito. Então, este é o cenário deste jovem obreiro. Outra coisa que a gente entende ao estudar a carta de Paulo a Tito, Tito era enérgico, possivelmente sanguíneo ou colérico de temperamento, não era fleumático ou melancólico como Timóteo era, e aqui Paulo vai colocá-lo num lugar onde ele realmente seria útil, inclusive o seu temperamento seria muito importante para aquele lugar. Segundo ponto da nossa lição, o pastor de Creta, segundo ponto da lição, o pastor de Creta foi constituído, Tito foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, foi a fala de Paulo, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. É claro que esse estabelecer presbíteros de cidade em cidade fala de uma organização, fala de uma forma organizacional. É interessante tratarmos disso aqui, porque eu leciono eclesiologia, como eu já disse, eu tenho pós-graduação em teologia sistemática, então eu leciono quase todas as disciplinas da teologia sistemática. Tem uma delas, pelo menos, que eu não vou falar aqui agora, mas que eu não tenho muita afinidade, então não gosto de lecionar. Mas geralmente eu leciono todas as disciplinas da teologia sistemática. E quando nós estudamos sobre eclesiologia no Novo Testamento, existe uma crítica de alguns pseudo-estudiosos aí do Novo Testamento, dizendo que Jesus não estabeleceu igreja e que o Novo Testamento não trata de forma clara sobre isso e tal. É claro que Jesus não se preocupou com esse estabelecimento organizacional da igreja, até por causa da sua missão, por causa do tempo do seu ministério, mas a gente vai perceber que Jesus fez um apontamento deste sim. Mateus capítulo 16, quando ele diz para Pedro, dar-lhe-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus estava colocando Pedro como líder do colégio apostólico e colocando sobre Pedro a responsabilidade de gerir a igreja, que é a agência do reino do céu na terra. Jesus estava fazendo isso. Depois, em João capítulo 20, Jesus disse, né, que a quem eles perdoassem os pecados seriam perdoados, a quem retivesse o perdão seria retido. Ou seja, é uma ideia, embora Jesus, repito, realmente não organizou a igreja de forma organizacional, institucional, mas Jesus fez apontamentos da necessidade disso. Depois, os apóstolos fizeram essa organização. A gente vai perceber que os apóstolos, principalmente na situação de Atos capítulo 6, quando surgiu a necessidade do corpo diaconal, os apóstolos disseram, nós não vamos nos afastar da oração e da palavra para servir às mesas. Então, eles instituíram os diáconos. Olha, já era uma ideia de organização devido a uma necessidade que estava surgindo naquele momento, atender à mesa dos órfãos e das viúvas. A gente vai perceber posteriormente que houve um concílio para tratar de quais seriam as exigências que iriam estar ligadas à conversão dos gentios, que começaram a aceitar a fé, enfim. E Paulo, sem dúvida nenhuma, foi quem mais estabeleceu igrejas. E agora Paulo está dizendo para Tito, pastor da ilha de Creta, olha, institua presbíteros de cidade em cidade. Organize a coisa. Faz esta igreja ter esta ideia de instituição organizada. Por quê?
Porque como é que a igreja aparece para a sociedade, para a comunidade local? Se a gente se preocupar só com a igreja invisível, só com a igreja eclesiasticamente falando, e não organizacionalmente falando, como que ela vai aparecer no seio da comunidade? Eu tenho dito na nossa igreja, por exemplo, que é preciso fazer com que as pessoas realmente entendam que existe uma igreja ali naquele lugar, que a igreja está presente ali naquele lugar. Isso é muito importante e relevante. Então, Tito é estabelecido como pastor de Creta para esta situação. A cidade de Creta, terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A cidade de Creta. Em 66 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. E aí aqui nós temos um apontamento da a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Outra coisa, outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, provocadores de divisões. Como eu disse agora há pouco, Tito tinha um temperamento bem enérgico, diferente de Paulo.
E eu gosto sempre de dizer que Deus tem um obreiro para cada igreja, Deus tem um obreiro para cada lugar, de acordo com a característica daquele lugar. A ilha de Creta era um lugar inóspito. Os moradores de Creta eram tinham algumas coisas assim bem complicadas, ética, moralmente falando. Mas tinha uma igreja ali. A igreja estava lá. Só para vocês terem uma ideia, a palavra cretino, que denota alguém sem caráter, alguém sem escrúpulos, ela vem desse contexto, Creta, cretino, alguém que vem de Creta. Essa era a ideia, né? A origem da palavra. Então, havia um relaxamento espiritual, um descuido muito grande ali, e tudo indica que esse relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Eu falo que ser pastor é ser chato, assim como ser pai, assim como ser mãe, é ser chato, mãe chata, que fala aquilo que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser dito, na hora que precisa ser falado. E é claro, do jeito certo, pautado no que Provérbios ensina, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ser pastor é sentir o incômodo de ter que falar aquilo que está sob a nossa responsabilidade, mas a gente sabe que ao falar vai impactar algumas pessoas. Eu sei que não é fácil, mas Deus nos chamou justamente para isso. Esse é o nosso papel. E é isso que Paulo está falando com Tito. Olha, você está aí, eu sei que a coisa não está fácil, mas você precisa organizar as coisas aí, porque isso vai fazer com que a igreja seja realmente estabelecida, que o reino de Deus realmente cresça e as pessoas sejam envolvidas pelo evangelho de Cristo. Segundo ponto da nossa lição, a institucionalidade bíblica da igreja. Primeiro parágrafo, a instrução paulina, já fiz uma abordagem um pouco sobre isso aqui, mas primeiro parágrafo, a instrução paulina. Ó, o contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, era algo que envolvia a vida eclesiástica da igreja. Era uma característica. Isso aqui, ó, essa palavra, olhe aí de novo na sua tela, um reflexo da cultura da região. Irmãos, isso aqui é importantíssimo que o pastor entenda. Qual é o reflexo da cultura da região? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente tem alguns reflexos culturais em uma congregação. Nós temos uma diversidade cultural muito grande. Por exemplo, na nossa congregação aqui em Everett, nós temos mineiros, catarinenses, nós temos rondonienses, nós temos mato-grossenses, nós temos paraense. Então, assim, é uma miscigenação cultural muito grande. Nós temos os americanos, que são os filhos dos brasileiros que nasceram aqui nos Estados Unidos. Então, é preciso lidar com essa cultura regionalizada. Isso é um desafio para o pastoreio nos Estados Unidos, por exemplo. Porque quando a gente está pastoreando uma igreja em Minas Gerais, que é o meu estado, seja qual for a região, geralmente as pessoas são dali daquela região, ou se não são, já estão morando ali há algum tempo e vão se aculturando àquela região. Aqui nos Estados Unidos, não. Nós temos cariocas, né? Temos pessoas tanto do Rio, capital, quanto do interior do Rio. Temos paulistas, temos capixabas. Olha só, é uma miscigenação cultural que nós temos na nossa congregação. E é preciso saber lidar com isso. E não é fácil. E aí Paulo está mostrando para Tito que essa cultura da região de Creta, e aí eu já falei um pouquinho sobre a ilha de Creta, ela realmente interferia na vida eclesiástica da igreja. Ah, pastor, mas não tem como não ser assim. Não, meu irmão, não. A igreja, ela está incluída numa sociedade. E tudo que ocorre na sociedade tem reflexo na igreja. Tem, não tem como. Nós é que precisamos saber gerenciar isso, e é por isso que Jesus disse para Pedro: estou te dando a chave do reino dos céus. Nós somos os gestores da agência do reino de Deus na terra. É como se nós estivéssemos gerindo uma empresa de Deus na terra.
para falar assim em tons de business, nós estamos gerindo a empresa de Deus aqui na terra. A igreja, pastorear, liderar a igreja é fazer gestão do reino de Deus na terra. Segundo parágrafo do segundo ponto. Igreja como instituição. Então, a igreja, ela, eu já disse aqui incisivamente, ela é uma instituição, mas ela é uma organização, mas é um organismo. Ela tem que ser tanto organismo quanto organização. Não pode ser mais uma coisa do que outra. Aqui o nosso escritor vai dizer que quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional, significa estabelecer organização, ou seja, colocar em ordem. Isso é estabelecer organização, é colocar em ordem. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo. Desde os dias, vamos mudar de página, desde os dias apostólicos. Os apóstolos tinham em mente uma organização da igreja. Não tem como trabalhar sem uma organização. Não tem como a igreja trabalhar sem organização, sem planejamento. Não tem como, senão nós nos perdemos. Ah, mas a igreja é de Jesus. É, mas ela é composta de gente. Aliás, ela é liderada por gente, por seres humanos. Então ela precisa dessa característica institucional. Eu sei que alguns querem bater de frente contra isso, dizendo a gente não precisa de igreja, de organização, que não sei o quê. Precisamos. A igreja primitiva, ela tinha uma organização. Se você olhar Atos capítulo 2, ali após o versículo 43, você vai perceber que ela tinha uma organização. Ela tinha líderes, ela tinha uma liderança. É claro que ela não tinha essa departamentalização que nós temos hoje, e eu leciono administração eclesiástica. E nós falamos dessa departamentalização, até quando, até que ponto a departamentalização é benéfica e até que ponto, a partir de que ponto a departamentalização começa a trazer malefícios para a igreja. Mas se você parar para pensar, é só ler Atos, gente. Atos lá tem concílios acontecendo, Atos lá tem pessoas trazendo ofertas, depositando aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam a cada um conforme a necessidade de cada um. O que é isso, senão organização? Tem uma liderança ativa, organizacional ali, muito importante, e essa liderança organizacional fez a igreja crescer e realmente conquistar o mundo. Terceiro parágrafo do segundo ponto, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. E eu já falei de diversos deles aqui, ó. E aqui o nosso escritor vai citar alguns exemplos a favor da organização, ó. Ele vai falar, por exemplo, sobre havia local, horário e ordem no culto, ou seja, liturgia, havia reunião de ministério, consagração de presbíteros segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Ó, foi realizado um concílio, que eu já citei aqui, que nós diríamos que seria uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas, ou seja, havia sim uma organização. E eu fiz questão de escrever aqui que tudo estava no início. Era uma organização inicial da igreja, era uma igreja emergente, estava surgindo. É claro que ela foi crescendo, foi se organizando. Sem dúvida, ao estudar a história da igreja, a gente vai perceber que houve um momento que a organização ela acabou se tornando maior do que o organismo. Aí veio a reforma protestante para resgatar isso, e hoje nós temos que buscar este equilíbrio. Ah, pastor, mas tem igreja? Tem igreja que é isso, que é essa? Tem. Mas nós estamos falando aqui de um equilíbrio. A igreja tem que ser organização, organismo, tanto quanto organização. Ela tem que ter as duas coisas muito ativas, porque uma corrobora a outra. Terceiro ponto, a questão atual.
Primeiro parágrafo, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Eu chamo isso aqui de comunidade de fé, uma comunidade de fé organizada. Essa comunidade de fé, ela está inserida numa comunidade local e ela tem que trabalhar em função da comunidade de fé, né? Ela tem que ter um olhar para dentro de si, olhar para os domésticos da fé, mas ela tem que olhar para fora também. A igreja tem que trazer benefícios para a comunidade onde ela está instalada. Ela precisa ser uma instituição que ajude, que auxilie, que promova crescimento na comunidade onde ela está. No finalzinho aí deste parágrafo, o nosso escritor ainda diz o seguinte: a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado, né? O mundo tornou-se um mundo organizado, um mundo regido por leis, e então nós precisamos dessa instituição sujeita às leis do país, de cada lugar, para que ela realmente funcione de forma a atender a necessidade do povo de Deus e ser uma agência do reino de Deus na terra. Segundo parágrafo, a experiência pentecostal. Como que na experiência pentecostal a igreja foi se organizando? O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionalista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. A gente vai ver aí, ó, Charles Fox Parham, que foi um dos precursores do pentecostalismo moderno. Ele se desvencilhou, era um pastor e depois ele se desvencilhou, entregou a sua licença pastoral e foi viver de forma itinerante, sem estar ligado em nenhuma igreja. Às vezes as pessoas acham que são muito bonito. Ah, não, pastor, mas viver numa instituição dá muito problema. Igreja é igual família, irmão. Igreja é igual família. Gera problema porque tem gente reunida ali, mas é uma necessidade, até para nós mesmos, até para nós mesmos. Provérbios diz que ferro se afia com ferro. São nesses embates que nós temos na comunidade de fé que nós somos aperfeiçoados, que nós melhoramos. É no trato com o outro que eu revelo aquilo que é o melhor e que é o pior de mim também. Então, é isso aí. Como diz uma frase que eu gosto sempre de citar quando trato dessas questões, eu li no livro, não lembro qual livro, mas já há algum tempo, a frase dizia que as pessoas de difícil relacionamento que Deus permite ao nosso lado é uma oportunidade que Ele nos dá de exercitar o amor. Tem gente que exige muito amor, fazer o quê? Então, faz parte das relações. A organização precisa estar ligada ao seu propósito. E isso é importante frisar. Eu já citei isso aqui em outra situação, mas é importante frisar que a organização tem que estar ligada ao seu verdadeiro propósito. Não é só ser uma organização para viver a organização como se fosse só uma empresa. Ela está ligada a um propósito, é a missão. Aliás, até as empresas falam muito disso hoje. Qual é a missão da empresa, não é? Vamos lá. Finalizando aí esse segundo parágrafo. Mas a igreja, no período apostólico, adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. É o que eu acabei de falar. A organização tem que estar ligada ao seu propósito. E, por fim, o último ponto da nossa lição é necessário organizar. E aqui vai traçar aí uma ideia do que aconteceu, né? Rapidamente, um relato, uma síntese histórica do que aconteceu com a Igreja Assembleia de Deus a partir de 1914, que é a igreja onde foi inaugurado o pentecostalismo moderno, aqui nos Estados Unidos, aliás. Eles perceberam que
Foi um movimento que começou em 1905, na Rua Azusa, mas a partir de 1914, os pioneiros perceberam que era necessário organizar e foram trabalhando, organizando a igreja, e em setembro de 1930 organizou-se a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, com o objetivo de realmente tratar dos propósitos da organização que estão ligados ao propósito do reino de Deus. Eu finalizo a aula dizendo que toda organização eclesiástica precisa ser tão envolvida pela presença de Deus quanto o organismo. Porque se ela não for envolvida pela presença de Deus, ela se torna uma administração humana daquilo que é uma agência do reino dos céus. Esse deve ser o nosso objetivo. Como pastor, nós precisamos gerir as questões de vida eclesiástica, mas também gerir a questão de vida organizacional. Então é preciso, sim, ter um termômetro numérico da igreja. Os números falam. Né? Tem pessoas que não gostam de falar disso. A renda financeira da igreja é um termômetro, o número de frequentadores em cada culto é um termômetro. É claro que nós não podemos entrar na numerolatria, queremos só número. Existem diversos outros termômetros, o discipulado, o crescimento da liderança, não é? A forma que os cultos estão, a forma da gestão dos cultos, né? O envolvimento das pessoas com essa vida espiritual nos cultos, tudo isso é um termômetro, mas nós temos termômetros organizacionais, que mostram se estamos ou não no caminho certo. Isto é a Igreja do Senhor Jesus, um organismo, mas também uma organização. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem na nossa última aula do trimestre, em nome de Jesus.